Nós estamos estudando essa mini novela da vida real, uma história romântica, né? As mulheres amam histórias assim. A história romântica de Ruth. Se você ainda não abriu a sua Bíblia, por favor, abre lá. Ruth é o livro que está após o livro de Juízes. Enquanto você abre, eu já vou logo fazendo a introdução para a palavra de hoje. As escolhas que você faz no momento são a história que você vai contar no futuro. Você entende isso? As escolhas que você está fazendo hoje vão montar a história que você vai contar amanhã. Tanto escolhas de maneira positiva, como as escolhas que você não fez, as oportunidades que você não aproveitou, as responsabilidades que você não desenvolveu. Isso vão fazer parte da história sua no futuro. Isso é muito, muito importante. E isso nos ajuda a pensar sobre o tema de hoje. O capítulo dessa mini novela, eu dei o nome para ele de responsabilidade. E o que é responsabilidade? É a consciência quanto aos atos que pratica voluntariamente. É responsável aquela pessoa que tem a capacidade de saber as consequências do exercício de sua vontade, mesmo antes de agir. Ou se ela está deixando de fazer alguma coisa, ela tem consciência do que aquilo vai acarretar imediatamente, em médio prazo ou em longo prazo. Nós temos aqui nesse auditório, pela internet, pessoas responsáveis, não é isso? As crianças, a gente fica olhando o que elas estão assistindo no YouTube, porque elas não sabem responder, não sabem das consequências do que elas assistem. Então, responsabilidade tem a ver com isso, a capacidade de perceber e de entender as consequências dos seus atos ou da falta deles. Nós, aqui no nosso país, dependendo do que nós fizermos, nós podemos ter consequências civis, éticas, morais e criminais. O advogado saiu, mas ele confirmaria o que eu estou dizendo. Se você não cumprir com seus deveres de cidadão, você vai acatar, vai ter que pagar as consequências por não ser um bom cidadão. Vai ter que pagar uma multa, vai ter que resolver de alguma forma se você não fez o que deveria fazer. Até mesmo nas eleições, se você não votar, o que acontece? Tem uma multinha pequenininha para pagar. E pode ter outros problemas também. Nós temos responsabilidade ética. Se você não agir de maneira ética no trabalho, e alguém responsável por você descobrir que você está agindo de maneira antiética, o que vai acontecer com o seu emprego? Vai embora, vai rodar. Outro exemplo, moral. É preciso fazer o que é certo e não o que é errado. E se você não tiver uma vida moral, você vai pagar as consequências de não viver essa moralidade. Nós respondemos também criminalmente. Quando nós estamos bravos, nós nos seguramos, porque nós não queremos ter que arcar com as consequências de ter perdido a cabeça e estrangulado aquela pessoa que a gente morreu de vontade de estrangular, não é? Até para lidar com a minha cachorra, às vezes eu estou pensando nisso, porque hoje em dia tem gente mais para defender cachorro do que para defender gente, né? A cachorra pode aprontar comigo, ninguém vai me defender, mas se eu ficar bravo com ela, e a minha casa fica no alto, para todo mundo ver. Então, olha aí, a responsabilidade criminal. Tudo que nós fazemos, as escolhas que nós realizamos, têm consequências. E essas consequências são limitadas. Mas existe também a responsabilidade espiritual. E a responsabilidade espiritual traz consequências espirituais que não são limitadas, elas são eternas. Então é por isso que eu quero convidar você a pensar sobre responsabilidade nessa noite, a partir da história e do exemplo de Boaz e de Ruth. Vamos orar mais uma vez. Senhor, abre os nossos corações para nós entendermos a nossa responsabilidade e como fazer as coisas de um jeito a glorificar o Teu nome e cumprir, ó Deus, o propósito que o Senhor tem para nós. Que o Teu Espírito venha falar ao nosso coração e usar esse texto para mudar a nossa atitude e nos dar, ó Deus, uma postura que seja coerente com esse Deus tão maravilhoso que nós servimos. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Para quem está acompanhando a série, no capítulo 3, Ruth se emperequetou, se perfumou e foi se encontrar com Boaz na eira. Alta noite, alta madrugada, na calada da noite, ela descobriu os pés dele e se deitou ali, meio que convidando, uma mulher perfumada, toda arrumada, nos pés dele. Muita gente poderia pensar que algo de ruim iria acontecer, mas na realidade ela estava ali para fazer um pedido: estenda as abas do seu manto sobre mim, porque você é meu resgatador. Traduzindo para o português, você tem o direito de se casar comigo se você quiser.
E eu já estou dando no meu voto, eu quero. É isso que ela estava dizendo. Então ela não foi lá para uma aventura sexual, mas para um pedido de casamento para poder resgatar o futuro da família que estava ameaçado e até mesmo destinado à desgraça, porque os homens da família, todos eles morreram. A resposta de Boaz foi imediata: sim, vou fazer o que você pediu. E depois veio, mas, uma adversativa, ou uma adversidade, tem outro cara, tem outro homem na jogada, que tem o direito de resgatar a sua propriedade, e se casar com você, antes de mim. Eu sou um parente próximo, mas existe outro mais próximo do que eu. E aí parece que o romance vai dar errado. Aquela mulher é Chet Rei, mulher virtuosa, encontrou o seu Gibor Rei, o homem valente, mas tem outro cara na jogada. E na semana passada, eu ensinei para vocês que quando a gente enfrenta a adversidade diante de Deus, a gente tem que trocar o jeitinho pelo certo. É melhor fazer o certo do que dar um jeitinho. Muitas vezes nós vamos atrás do jeitinho porque nós estamos ansiosos para fazer as coisas funcionarem do jeito que a gente quer. Então a gente tem que trocar a ansiedade por paciência. Vamos fazer o certo e confiar o resto nas mãos de Deus. E foi isso que Boaz fez. Foi isso que Noemi disse para Ruth: calma, vamos ter paciência enquanto a gente não descobre o que vai acontecer. Não precisa mover os palitinhos, não precisa dar o seu jeitinho, confia no Senhor e faça o que é certo no meio da adversidade, porque Ele te assiste, e isso pode ser uma prova de fé, uma prova de caráter, uma prova de que você realmente tem responsabilidade, e faz o certo. Bom, a história, eu parei lá no versículo 11, e hoje a gente vai continuar com a graça de Deus, indo mais um pouquinho, para entender o que aconteceu. Para viver e não se arrepender. Nossa, eu estou devagar aqui hoje. Eu tenho 4 coisas para ensinar vocês. E eu vou uma por uma. Você que quer ser uma pessoa responsável, viver com responsabilidade vai lhe garantir uma vida que você tenha orgulho de ter vivido. Sem arrependimentos, sem remorsos do que não fez, ou sem remorsos pelo que fez. Então, todos nós devemos ter essa sabedoria, e a palavra de Deus nos dá de presente muitas dicas e instruções para nós aplicarmos no nosso cotidiano, nas decisões que nós temos que tomar. E a primeira coisa que você deve guardar, você precisa de um plano bem elaborado. Pergunta: vocês têm um plano? Você tem um plano para melhorar o seu casamento? Você tem um plano para cuidar dos seus filhos adolescentes? Você tem um plano para cuidar dos seus filhos pequenos? Você tem um plano para o casamento que está chegando? Você tem um plano para ser uma boa sogra? Você tem um plano para sair das dívidas? Você tem um plano para crescer como discípulo de Jesus? É importante nós fazermos planos. E a Bíblia, ela confirma isso em vários textos. Eu não vou colocar todos aqui porque eu quero ver vocês trabalhando hoje. Então vamos lá. Provérbios capítulo 21, versículo 5. Eu já estou quase chegando lá, então se apressa. Provérbios 21, versículo 5. Está escrito assim: quem planeja bem e trabalha com dedicação, prospera. Quem se apressa e toma atalhos, fica pobre. Em outras palavras, quem planeja o que vai fazer e se empenha para executar o que planejou, vai conseguir um resultado. Quem não faz isso, tenta dar um jeitinho, empobrece, vai dar errado. Eu lembro do meu pastor quando eu era jovem: Edinho, faz certo, que dá certo. Não faça errado, porque se você fizer errado, vai dar errado. Na vida, para você viver e não se arrepender, pense. Você tem um plano bem elaborado, um plano cheio de sabedoria. É melhor ter um plano para sair dessa situação do que não ter plano nenhum e contar com a sorte, contar com o acaso. Contar com a sorte, contar com o acaso é próprio de criança, não é próprio de quem tem responsabilidade. Crianças deitam e acordam sabendo que no outro dia haverá café da manhã, não estão preocupados com isso. No entanto, os seus pais responsáveis sabem o que precisam fazer para garantir que esse café da manhã esteja lá no dia seguinte, no mês seguinte. E eles penam, trabalham, planejam e executam para que isso aconteça. Está longe da mente de uma criança. A minha filha: pai, compra isso para mim. Filha, eu estou sem o dinheiro, eu tenho que fazer um planejamento para conseguir comprar isso para você. Não, pai, você pega aquele cartão. Usa o cartão. Ela acha que o cartão é mágico.
Ela não entende que tem um planejamento dos bancos contra mim e que eu preciso de um planejamento melhor ainda contra os bancos para conseguir dar para ela o que ela deseja. Mente infantil. Eu espero que eu e você não estejamos vivendo a vida adulta como crianças, que não planejam, que não encaram o seu problema e pensam em soluções para resolvê-lo. Deus compartilhou com os seres humanos uma criatividade que Ele não compartilhou com os outros seres da natureza. Nenhum ser criado é tão criativo como o ser humano. Deus nos capacitou com a habilidade de identificar um problema e procurar estabelecer soluções. Isso é planejar. Isso é planejar bem, de maneira elaborada. Quem assim faz, acaba tendo resultado. No entanto, não basta planejar segundo as ideias da sua cabeça. Lá em Provérbios, capítulo 20, volta uma página na sua Bíblia, no versículo 18. Provérbios 20, 18, é só voltar uma página, está escrito assim: com bons conselhos os planos são bem-sucedidos. Não saia para a guerra sem boas orientações. Se você encontra dificuldade de fazer o seu planejamento, porque o seu problema está numa área que você não domina, ou que você repetidamente botou os pés pelas mãos, e errou, e errou, e errou, e continua errando, talvez seja a hora de você perceber com humildade que você precisa de orientação. Precisa de alguém que entende mais disso do que você, e buscar ajuda. Buscar ajuda, isso é importante. Alô? Tu está ocupado, acho que não tem ninguém do outro lado. Alô? Cadê o Leandro? O Leandro ajuda quando ele está aqui. É o primeiro a falar alô. Vocês estão aí? Ah, então. Pergunta. Você vai vir buscar ajuda, por exemplo, para esse casamento, para esses problemas que você está enfrentando? Ou só quando estourar mesmo? E aí não tem como esconder de ninguém a crise. Você vai buscar ajuda para os problemas financeiros que você está enfrentando, ou só quando estourar mesmo? Você vai buscar ajuda e orientação para fazer um planejamento em relação às demandas que você enfrenta, ou só quando não tiver como esconder mesmo? Quem é sábio se adianta, elabora. E outra coisa interessante que está aí, trabalha com diligência. Essa palavra é bastante interessante. Nós temos uma mão remissa em Provérbios e nós temos também a mão diligente. A mão remissa é a mão preguiçosa que não gosta do trabalho. A mão diligente é aquela que busca o trabalho, que não desperdiça tempo, que é eficiente, que se empenha em atividades práticas que vão resolver a questão, que executa, ao invés de ficar esperando que outros façam por si. Essa é uma pessoa diligente. É um sinônimo do próprio caráter de Ruth e do caráter de Boaz. Boaz é um homem rico e respeitado porque ele é diligente, trabalhador mesmo em situações de calamidade. Ruth é conhecida como boa trabalhadora porque ela foi catar grãos para si e para sua esposa, sua sogra. Oh, Jesus amado, hoje até tem isso, né? Mas naquela época não sei não. Para sua sogra. E o capataz ficou tão impressionado, ela só parou alguns minutos para se recobrar no abrigo, depois está trabalhando, ela é trabalhadora, diligente. Nós temos que seguir esses dois exemplos, e esses dois exemplos nos virão através do caráter de Boaz, que de madrugada disse para Ruth: eu vou te atender, mas tem um homem mais próximo que eu, amanhã de manhã eu vou conversar com ele, eu vou ver o que ele vai decidir, e se ele não quiser, diante de Deus, assumo um compromisso com você, eu mesmo vou resgatar a propriedade da sua família, ou me casar com você. Vamos dar uma olhada então na continuidade do texto. Capítulo 4, versículo 1. Boaz foi à porta da cidade e sentou-se ali. Nesse momento ia passando o parente resgatador que ele havia mencionado. Boaz o chamou: venha cá e sente-se, amigo, quero conversar com você. O homem foi e se sentou. Aqui nós já estamos vendo a execução do plano de Boaz. Nós estamos vendo a diligência de Boaz. Duas coisas que se manifestam cedo. Primeiro, ele vai no lugar certo. Ele planejou: preciso encontrar esse cara, preciso encontrar logo. Aonde que eu vou? Lembra que ele estava dormindo na eira fora da cidade. Ele se apressou e foi para a porta da cidade. Todas as pessoas normais estavam dormindo aonde? Dentro. Tem que sair.
Ele logo atalhou, eu vou ficar na porta da cidade aonde esse cara tem que passar. Ele não foi procurar esse cara no campo, ele não foi procurar esse cara na casa da sogra dele, ele não foi procurar na casa da mãe dele, ele foi para a porta, ele tem que passar aqui, um lugar certo, bem planejado. Outra coisa interessante é que ele correu para fazer isso logo cedo, e isso aumentou as chances de ele conseguir encontrar esse cara, porque ele vai ter que sair 1 hora ou voltar. Então ele ficou ali olhando na porta da cidade, porque ele teria que passar para lá. Boaz se demonstra uma pessoa bem planejada e uma pessoa desenrolada. Nós, e aí a palavra também pode ser para mim especial, às vezes criamos o hábito de sermos pessoas enroladas. Pessoas que não conseguem caminhar para frente, mas se perde com tanto de distração, de confusão, tanto de coisa para fazer. A minha vida é muito fácil de enrolar, né? Com 3 para ajudar, é complicado. Como é que é a sua? Deixa eu só ver se eu estou sozinho. A gente não se enrola? Boaz é um exemplo do cara desenrolado. Ele podia ter um monte de outras coisas para fazer, mas falou, não, agora eu tenho que resolver isso. E desenrolou. Eu vou dar uma outra aplicação também. E, aliás, é a aplicação objetiva. Ele estava resolvendo o quê? O casamento dele. Ele prometeu, se ele não quiser, eu me caso contigo. Então, logo cedo, ele foi lá. Hoje em dia, nós temos uma turminha que gosta de enrolar esse negócio, hein? Enrola, enrola. Ah, pastor, mas é que primeiro a gente precisa disso, depois a gente precisa daquilo, né? Sei não, hein? Boaz já era rico, pastor. Ainda. Toma cuidado. Toma cuidado para não enrolar coisas que deveriam ser desenroladas. Meninas, se vocês vão procurar um par romântico, só aí você já elimina uma boa porcentagem. Fuja dos enrolados. Sim, fuja dos enrolados. Encontre os desenrolados. Rapazes, vocês vão procurar moças para o seu futuro casamento, fuja das enroladas. Você está enrolando um monte de rapaz, não é boa coisa não. Ok? Fuja do desenrolo. E você também, seja uma pessoa desenrolada. Desenrole o seu negócio, desenrole suas coisas, desenrole o que está travado, desenrole o seu casamento, desenrole o seu negócio. Boaz é assim, ele planeja bem e ele executa. E isso desenrola, isso destrava. A solução chega, porque ele vai atrás dela, não espera ela chegar. Ele vai atrás para resolver logo. O cara teria que passar pela porta. E a porta também era o lugar das transações legais, dos julgamentos, era como se fosse o fórum de hoje. Hoje, todas as questões legais têm um prédio específico onde a gente vai lá resolver. Naquela época, esse local era a porta da cidade, porque era amplo, era ali que aconteciam as assembleias, era ali que aconteciam boa parte dos negócios, era ali que eram desenrolados os processos, até mesmo as execuções aconteciam na porta da cidade, e era também na porta da cidade que as pessoas procuravam ajuda. E ele vai para esse local específico, aonde as coisas acontecem, para poder desenrolar o seu lado e o lado da sua noiva, Ruth. Ele desenrola, ele planeja bem, ele executa com diligência, pensando na glória de Deus. Agora existe uma outra maneira de ser desenrolado e de ser diligente para o que é mal. Eu quero desafiar vocês a não seguirem nesse caminho. Provérbios, capítulo 6, versículo 16. Hoje vocês vão rodar em Provérbios, então sejam rápidos. Provérbios 6, versículo 16, está escrito. Amém? Misericórdia. Amém. Ah, está espertinha. Provérbios 6, versículo 16. Há 6 coisas que o Senhor odeia. Olha aí, a lista negra no caderno de notas de Deus. Tome cuidado que se você tiver alguma coisa aqui nessa lista negra, ele odeia, e é uma cesta que ele abomina, mas a gente não vai chegar lá. Há 6 coisas que o Senhor odeia, ou melhor, 7 coisas que ele considera detestáveis. Primeiro, olhos arrogantes. A pessoa com o nariz empinado, ele não gosta não, não seja assim. Segundo, língua mentirosa. Pastor, mas a mentira às vezes livra a gente de cada enrascada. Pois é, Deus odeia. Deus odeia a língua mentirosa. Terceiro, mãos que matam o inocente. Então não mata. Quarto, coração que trama maldade. Olha aí, nós temos um planejamento, mas é um planejamento
maligno para prejudicar alguém. Tem gente que não planeja o bem, e planeja o mal. E não só planeja o mal, é diligente na hora de colocá-lo em prática, que é o que diz aí, pés que se apressam em fazer o mal. Nós temos duas opções, nós temos dois caminhos para seguir. Ou nós podemos ser bons planejadores em relação a glorificar a Deus com as nossas atitudes, escolhas e ações, ou nós podemos ser bons planejadores para planejar o que é mal e prejudicar os outros com diligência. O ser humano tem essa capacidade. Isso está descrito aqui no livro de Provérbios, e Deus detesta isso. Então, que nós não venhamos seguir nesse caminho, e nem seguir naquele caminho dos remissos, dos preguiçosos, que acham que as coisas têm que acontecer para ele, ao invés de correr atrás e dar o seu esforço, seu planejamento e sua execução. Não vamos fazer isso. Não vou terminar de ler esse texto, vou adiante. Mais uma coisa que você precisa ter para não se arrepender. Além de um plano bem elaborado, além de muita diligência, leia para mim, fé pública. Alguém já ouviu falar essa palavra, expressão em algum lugar? Cadê o Leandro? Não, a gente precisa dele, né? Fé pública. Eu estou sabendo. Fé pública. Alguém sabe o que é fé pública? Não? Vamos, Vandinha. Fé pública. Vamos ver o que é fé pública. Todos nós vivemos uma vida diante dos olhos dos outros. E diante dos nossos olhos a gente quer ter coerência. Então, às vezes a gente até finge uma pessoa que a gente não é. Mas o mundo sabe disso. Então ele cria mecanismos para garantir que o que está sendo falado é verdade, que o que está sendo acordado é sério. E é por isso que nós temos cartórios civis, cartórios notoriais, para dar fé pública para o compromisso que nós estamos assumindo. Para dizer que aquilo ali vale e é reconhecido por um juiz, é reconhecido por testemunhas, tem um documento lavrado. Se a pessoa não cumprir aquilo que ela está dizendo, ela pode ser cobrada, porque ela tem algo que dá fé pública para o que está sendo feito. Antigamente as coisas eram resolvidas no fio do bigode, no acordo de mão. O que o homem falou, está falado, ele cumpre. Hoje em dia como é que é? É uma tristeza, né? As pessoas não cumprem mais o que elas falam. Então há uma escassez de fé pública. O que eu quero destacar? Quem planeja o mal, geralmente o faz por baixo dos panos, ou no escuro. Já quem planeja e executa o que é justo, gosta de fazer isso publicamente, para ficar patente aos olhos dos outros, que ele está agindo corretamente. Hoje em dia isso está tão virado, que quem é certo tem vergonha de ser certo, e quem é errado tem orgulho de agir de maneira errada. Mas nós não devemos embarcar nessa ideia louca do mundo. A Bíblia nos ensina a dar fé pública para as coisas certas que nós fazemos. E é isso que Boaz vai atrás, para dar fé pública. Olha na sua Bíblia, mais um versículo de Provérbios, capítulo 12, versículo 5. Provérbios 12, versículo 5, está escrito assim: os planos do justo são corretos, mas os conselhos do perverso são traiçoeiros. Eles são mentirosos, eles são armadilhas. Já o caminho do justo é reto. Você olha para ele, ele parece reto. Você olha mais de perto, é reto mesmo. Ele faz o que é certo, ele cumpre a sua palavra. Ele tem orgulho de honrar a Deus com os seus atos. É assim que deve ser o caminho do homem com a mulher, é assim que deve ser um caminho do homem com o seu parceiro, é assim que deve ser no trabalho, é assim que deve ser na igreja, sem esconder coisas para ter vantagens ou desmerecer e trazer desvantagens para outras pessoas. É preciso ter fé pública. O versículo 6 também diz assim: as palavras do perverso são emboscada mortal, mas as palavras dos justos salvam vidas. Tão seguras que elas são. Vamos ver como que isso se aplica na vida do Boaz. Versículo 2. Então Boaz chamou 10 autoridades da cidade e pediu que se sentassem com eles. Em seguida disse ao resgatador da família: você conhece Noemi, que voltou de Moabe. Ela está vendendo a propriedade de nosso parente Elimeleque. Bom, vamos retomar a conversa. Ele saiu de manhã, foi para a porta da cidade e ficou esperando o resgatador
vir. Quando o cara veio, ele falou, vem aqui que nós temos que fazer um negócio. Tem que propor um negócio para você. Senta aqui. Mas ao invés de resolver o negócio só ele e o cara, o que ele fez? Chamou 10 autoridades. 10 pessoas com fé pública. 10 pessoas importantes, 10 anciãos que ficavam ali justamente para esse tipo de negócio, para ser testemunha nos acordos, nas conversas, para que tivesse fé pública. E ele chama essas autoridades dizendo, Noemi voltou e a terra dela precisa ser resgatada. Aqui, infelizmente está traduzido vendendo a propriedade, eu não acredito que é isso, porque o verbo está no passado. Ela vendeu a propriedade do parente Elimeleque, e agora precisa ser resgatada. A responsabilidade de Boaz se manifesta, se expressa pensando nas consequências de ele não fazer as coisas direito, então ele quer fazer do jeito certo. Ele quer casar com Ruth, ele quer resgatar a terra, mas ele quer fazer isso sem mover por trás. Ele não quer que ninguém questione a conduta dele no futuro. Não, essa terra não pode ser sua. Não, você casou na frente do cara, você passou o seu companheiro para trás, o seu parente para trás. Ele não quer que ninguém diga isso dele no futuro. Então, no presente, ele age com responsabilidade, com transparência, e ele luta para dar fé pública àquela conversa através dessas testemunhas. Era assim naquela época, esse é o contexto cultural. Então é muito provável que aqui esteja dizendo que Noemi vendeu, ou Elimeleque vendeu a sua terra até o ano do jubileu, e agora ela está sem terras, e a terra provavelmente não mais voltará para a família se ninguém resgatar. Continuando o texto, diz mais, versículo 4, pensei que devia falar com você a esse respeito, para que você a resgate caso tenha interesse. Se quer a propriedade, compre-a na presença das autoridades do meu povo. Se não tiver interesse por ela, diga-me logo, porque depois de você sou o resgatador mais próximo. O homem respondeu, está certo, eu resgatarei. Mais uma vez parece que a história vai dar errado. Quem acompanha pela primeira vez já se assusta, meu Deus. Pelo jeito, a Eshet Hale não vai se casar com o Gibor Hale. O cara excelente, não vai casar com a mulher excelente, porque o cara aceitou a responsabilidade que ele tem como parente mais próximo de resgatar a propriedade. Nem todo mundo estava aqui presente nas semanas passadas, quando eu expliquei o que isso significa. Então eu vou dizer para vocês, duas possibilidades. Ou realmente Noemi está vendendo para poder se recolocar no mercado, para poder reconstruir o seu patrimônio. Então, um parente poderia comprar diretamente dela para manter as terras na família. Vendeu, mas vendeu para um parente próximo, não vendeu para um estranho. Não acredito nessa possibilidade. Eu acredito na segunda. A terra está vendida até o próximo ano do jubileu. E agora um parente pode vir e comprar a terra de volta para Noemi e para a família dela, a fim de que a terra continue na família dela e ela tenha uma chance de recomeçar sem precisar esperar o ano do jubileu. Isso significava um ótimo negócio. Você viu que o cara nem pensou? Qual foi a resposta dele? Opa, demorou. E na realidade era um negócio muito interessante. Tinha muitas vantagens e poucos riscos. Uma terra numa época boa, onde todo mundo estava plantando cevada, plantando trigo e colhendo bastante. Não havia herdeiros para essa terra. Vamos lembrar, a terra era de quem? O nome do cara? Elimeleque. Elimeleque tinha quantos filhos? 2. Malom e Quilion, o fraco e o doente, né? O doente e o acabado, era isso. E o que aconteceu com os dois? E Elimeleque? Morreu também. Com quem que vai ficar a terra? Os dois casaram com mulheres moabitas. A terra era passada de pai para filho. Então não havia herdeiros para reclamar a propriedade, essa propriedade pertence à minha família. Não tinha um homem para dizer isso, porque todos morreram. Outra coisa, essa terra não voltaria para a família de Noemi no ano do jubileu. Por quê? Não tem um homem, não tem um herdeiro, nenhuma herdeira, não tem filhos. Os filhos de Noemi morreram. Ruth e Orfa não tiveram filhos, com os dois falecidos filhos de Noemi. A menos que Noemi tivesse um filho, não haveria herdeiro para essa terra. Então, depois que ele comprasse a terra
a terra ia ficar com quem? Com ele. Negocião, não? Nem Noemi acreditava que ela poderia ter filhos. Investimento pequeno e depois anos de colheitas produtivas e lucrativas, além de aumentar o patrimônio dos seus próprios herdeiros. O negócio da China apareceu para esse cara, ele nem pensou duas vezes, eu vou resgatar essa propriedade, sem problema, eu cuido dela, a velha já está velha, daqui a pouco ela morre, e a terra fica para mim. Negócio da China, né? Certo, pessoal? Vocês estão acompanhando? É outra cultura, outra época, é diferente de hoje. A terra pertencia à família, mas tinha que ter herdeiro para garantir essa posse. Era essa a lei, a não ser que o resgatador comprasse. E ele está dizendo, vou comprar, eu cuido dela, até ela morrer. Depois é tudo meu filho, o filho do meu filho. Vou aumentar a posse da minha família vai ser grande em Israel. Vamos continuar. O texto diz mais. Está devagar o negócio aqui hoje. Então Boaz lhe disse, é claro que, ao comprar a propriedade de Noemi, vocês leiam. A viúva moabita. Desse modo, ela poderá ter filhos que levem o nome de quem? Do marido. E mantenham a herança na família dele. Tá certo. Você quer resgatar, você tem o direito, você é o parente mais próximo. Mas além do direito de ser o Goel, o resgatador, você também tem o dever de assumir a função de cunhado. Porque quando alguém casa e morre antes de ter filho, o cunhado tinha que assumir a viúva e suscitar um herdeiro para o falecido. Você é o parente mais próximo, os dois irmãos morreram. Além do direito à propriedade, você vai ter o dever de se casar com Ruth, a viúva moabita, e cuidar dela, e dar filho para ela. E aí você vai ter que sustentar, vamos fazer as contas, vai ter que sustentar a viúva velha, a amarga lá, amargurada, a Noemi. Vai ter que sustentar a viúva nova, que é bonita, é legal, beleza, essa parte aqui tá interessante. Mas vai ter que gerar filhos, e os filhos não serão seus, os filhos serão Malom, o falecido. E a terra que você está achando que vai ficar para você, quando eles crescerem, você tem que dar essa terra para o filho, para a herança ficar na família. Esse é o seu dever. Eu quero deixar claro, Boaz disse que isso aqui é uma coisa, isso aqui é outra coisa que vem junto com essa. Você está assumindo não uma responsabilidade, mas muito mais do que uma, há um dever a ser cumprido. Continuando, versículo, cadê? O negócio não vem nunca mais. 6. Se é assim, não posso resgatá-la, respondeu o parente resgatador. Isso poria em risco minha própria herança. Resgate você a propriedade, eu não posso fazer. Não seja uma pessoa assim. Deixa eu repetir que não saiu. Não seja uma pessoa assim. Uma pessoa que quer o lucro, mas não quer o gasto. Uma pessoa que quer a herança do outro, mas não quer abrir mão da sua. Uma pessoa que quer o direito, mas não quer o dever. Uma pessoa que quer o benefício, mas não quer a responsabilidade. Nossa sociedade está criando pessoas assim em larga escala. É uma linha de produção. Começa quando nós apresentamos para as nossas crianças o ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente, que só tem? Só tem? Nós temos assistente social aqui, só tem o quê? Direitos. Não tem um dever. Nós ensinamos para eles que eles têm direitos, mas não têm obrigações. Não devem respeito, não devem obediência. Não deixa o teu pai te mandar fazer as coisas. Você é criança, você tem que brincar. E quem vai botar comida lá? Só o pai, coitado. Só a mãe. Sabe que o filho não pode ajudar lavando uma louça? Isso é exploração. Então nós vivemos numa época em que isso é exacerbado na nossa cultura. E aí as crianças crescem amando o benefício e fugindo da dificuldade, fugindo da complicação. Teve uma irmã que mandou para mim, né? Olha, dificulte a vida do seu filho.
E eu fiquei muito feliz, porque da lista de coisas de dificuldade, eu já tinha quase todas colocadas lá em casa, porque tempos difíceis fazem pessoas moles, e tempos fáceis fazem pessoas moles, mas tempos difíceis fazem pessoas duras e fortes. Vocês são misericordiosos comigo, né, gente? 3 filhos, cabelo branco, né? Às vezes eu troco as bolas. Esse é um cara que está prosperando. E ele pensou, agora eu vou prosperar mais ainda. Tem uma responsabilidade atrelada a isso? Não posso. Vou colocar em risco a minha herança. Aí eu estou fora. Aí vai dar trabalho. Aí pode ser perigoso. Vai que nasce uma criança mesmo, né? Vai que a véia tem um filho também. E aí pronto, ele já começa a ficar preocupado. Ele não quer a responsabilidade. Vamos aplicar isso na nossa vida? Às vezes a pessoa quer no casamento isso. Ele quer o beijinho, ele quer o carinho, ele quer, né, o cheirinho gostoso, mas não quer a responsabilidade. Não quer. Quer brincar de mamãe e papai, mas não quer ser papai. Não quer a responsabilidade do casamento. Também vale para as moças. Muitas vezes quer todo o louvor, mas não quer pagar o preço de ter uma vida honrada. Não quer. Quer o benefício, sem o custo. Isso não funciona assim, meus irmãos. Boaz sofreu para ter o que ele tem. E ele está disposto a sofrer mais para cumprir o papel dele, a responsabilidade dele. Está pensando em Ruth, está pensando em Noemi, está pensando na descendência deles. Ele é altruísta. E para ser altruísta, ele paga o preço necessário. Ele assume a responsabilidade para poder fazer o que precisa ser feito. Esse cara não faz isso. Versículo 7, naqueles dias havia o seguinte costume em Israel: quando alguém queria transferir o direito de resgate e troca, tirava a sandália e entregava a outra pessoa para validar publicamente a transação. Assim o outro parente resgatador tirou a sandália e disse a Boaz: compre você a propriedade. Eu não gastei tempo ensinando algo para vocês, mas lá no começo da história, quando ele falou, cara, vem, senta aqui, a Bíblia traduziu como amigo. Mas o termo em hebraico seria o termo que nós usamos em português, fulano. Ô fulano, senta aqui, eu tenho que resolver um negócio contigo. Quando é que a gente usa o termo fulano? Quando a gente não quer identificar a pessoa, não é isso? Fulano, ciclano, beltrano, Beltrano. Tem nome não. Como é que é o nome desse cara? A Bíblia tem ele por fulano. Né? Fulano é um péssimo partido. Ele não aceita o ônus da responsabilidade. Esse fulano quis manter sua herança. E por isso, ninguém sabe o nome dele. Ele queria manter as suas posses. E foi só isso que ele manteve. Porque ninguém sabe quem é esse cara. Onde nasceu, quando morreu, quantos filhos tem. Ele é só um fulano. Porque ele abriu mão de uma responsabilidade. Ele fez uma escolha, e isso está na história dele. Por outro lado, Boaz também fez uma escolha, e assumiu responsabilidades, e nós o conhecemos pelo nome. Não é o fulano, é Boaz. Ele tem nome, ele tem história, por causa das escolhas e das responsabilidades que ele assumiu. Esse cara não perdeu só uma sandália. Esse cara perdeu a chance de ter o seu nome escrito na linhagem direta do Messias. Ele não perdeu um negócio. Ele perdeu muito mais que isso. Já Boaz, com a sua responsabilidade, diligência, bom planejamento, fé pública, estava garantindo para si toda essa herança que é dele para sempre. Vamos continuar. O texto continua dizendo então o que aconteceu. Vamos lá para o versículo 9. Então Boaz disse às autoridades da cidade e ao povo ao redor: vocês são testemunhas de que hoje comprei de Noemi toda a propriedade de Elimeleque. Na verdade comprou o direito, né, de ter Elimeleque, Quilion e Malom. E junto com a propriedade tomei como esposa Ruth, a viúva moabita de Malom. Então eu comprei o direito de resgatar a propriedade e comprei o direito
de me casar com Ruth, vocês estão vendo o que aconteceu. Vocês viram que eu agi de boa fé. Eu apresentei para ele, a oportunidade era dele, eu não subornei, eu não ofereci nada. Ele fez a escolha dele de bom grado, quando ele teve conhecimento de todas as informações. Vocês são testemunhas. E não só a autoridade, mas o povo todo. Olha o que eu fiz. Esse direito agora é meu. E o texto continua dizendo ainda mais no versículo 11. Eu tenho 10 ainda, um pedacinho. Assim ela poderá ter um filho que leve o nome da família de seu falecido marido e herde a propriedade da família aqui na cidade natal dele. Vocês hoje são testemunhas disso. Fé pública. Uma pessoa que cumpre o que promete, gosta que outros testemunhem os seus compromissos. Por quê? Que é assim que nós fazemos no casamento. Engraçado, vocês viram no versículo anterior que falou: eu comprei o direito de comprar a propriedade e eu comprei o direito de me... pastor, coisa estranha. A Bíblia trata a mulher como se fosse um pedaço de terra. Ele comprou a propriedade e comprou a mulher. A Bíblia é patriarcal, machista, não é isso, gente? Vocês se assustam com isso? Vocês acharam estranho ou não? Tranquilo, passou batido. Você achou? Quem vem de fora acha, não, pastor, estranho isso aqui. Sabe o que é estranho de verdade? É que ainda hoje, para comprar uma propriedade, você vai no cartório. Você reconhece firma. Você leva testemunha. Mas na hora de contrair um casamento, você só junta as malas. Para uma terra, que é algo passageiro, um apartamento, uma casa, você quer fé pública. Agora, para um relacionamento, da onde virão filhos, vamos ver se vai dar certo primeiro. Pois se der, a gente... Cadê a fé pública disso? O mundo não melhorou em relação aos relacionamentos, ele piorou. Melhor aquela época, então, que tratava isso com tanta seriedade que até o casamento demandava fé pública. Aliás, é assim até hoje. Você, quando vai contrair casamento, vai até um cartório, faz as devidas, minha memória, divulgações no jornal, de que fulano e ciclano pretendem se casar no dia tal, e aí ela é publicado não sei na onde, ninguém olha essa porcaria hoje em dia mais, né? Mas é preciso garantir que a pessoa é desimpedida e que não tem ninguém que tenha uma opinião ou algo que impeça aquilo de acontecer. Fé pública. Então vai lá o juiz de paz e faz o casamento civil. Não satisfeito com isso, nós cristãos vamos também para uma igreja. Aqueles que querem e podem, vão para uma chácara bem bonita, cheia de luz, coisa mais linda do mundo, mas chama o pastor, chama as testemunhas. Alguns chamam um monte de padrinho para ganhar um monte de presente, mas pelo menos 2 testemunhas tem que ter. E ali, diante de Deus e diante dos homens, eles fazem os seus votos, na esperança de que aquilo tenha fé pública. Agora nós somos marido e mulher. Coisas sérias precisam de fé pública. Quando você entra na igreja, você passa pelo batismo e pela pública profissão de fé, dizendo: eu morri e nasci de novo. O meu compromisso de agora em diante é com Cristo e com a sua igreja. E isso eu faço publicamente. Fé pública. Responsabilidades envolvem a gente não tratar as coisas de qualquer jeito, mas com seriedade, transparência, publicidade. Nós não somos agentes secretos de Jesus Cristo. Nós somos agentes públicos. Nós vivemos a nossa fé em público. Nós pregamos tudo em público e vivemos dessa forma, como Boaz. Continuando o texto. Versículo 11. Aliás, tem isso aqui antes. Um plano bem elaborado, muita diligência, fé pública para viver e não se arrepender. Tem que viver a vida aos olhos de todos, não escondido. Mais uma quarta coisa para você viver e não se arrepender. Leia para mim, o que é que falta aí nesses ingredientes? Bênção divina. Ainda que você
tenha um bom plano, seja um homem, uma mulher diligente que executa o bom plano, que faça as coisas com publicidade porque está fazendo corretamente. Se Deus não tiver nesse negócio, meu amigo, sabe o que você garantiu com todo esse esforço? Nada. Exatamente nada. Vamos mais um pouquinho, Provérbios 16, versículo 3. E aí eu estou terminando já, tá, gente? Provérbios 16, versículo 3. Chegando já na parte final do sermão. Vamos ler alguns versículos aqui e ver como é que funciona esse negócio. 16:3, Provérbios 16:3. Está escrito assim: confie ao Senhor tudo que você faz, e seus planos serão bem-sucedidos. Submeta ao Senhor, busque a opinião dEle, faça debaixo da bênção dEle, não faça nada que Ele amaldiçoa ou tenha desagravo. Viva publicamente uma vida de fidelidade a Deus em primeiro lugar, e aí a promessa é: os seus planos serão estabelecidos. Mais um, Provérbios 19, vou abrir junto com vocês, eu estou no 16, vou para o capítulo 19, versículo 21. Provérbios 19, versículo 21, está escrito assim: é da natureza humana fazer planos, mas o propósito do Senhor prevalecerá. É por isso que você precisa da bênção divina. A gente faz planos, mas a resposta vem de quem? Deus. É o propósito dele, não o nosso, que prevalece. É melhor que os nossos planos estejam alinhados com o dele, submetidos a ele. Faz tudo o que você tem que fazer e submete a Deus e ora pedindo a bênção dele nesses propósitos. Provérbios 21, versículo 30 e 31, mais uma página para frente na sua Bíblia. Provérbios 21, 30 e 31, está escrito assim: não há sabedoria e entendimento, nem conselho humano capaz de resistir ao Senhor. O cavalo é preparado para o dia da batalha, mas quem dá a vitória é o Senhor. Com isso eu quero animar você que está passando por momentos difíceis na sua vida. Ao invés de tentar dar um jeitinho, ou ficar ansioso, calma, senta, encara o problema, busca a sabedoria de Deus para esse desafio que você está enfrentando, faça planos, coloque-os em prática, dê fé pública para a sua atividade. Eu quero fazer certo, e deixe as pessoas verem você se esforçando para fazer o que é certo, mas todo dia, pelo menos uma vez, apresente esses planos ao Senhor e peça a Deus: tudo que eu faço não tem garantia nenhuma de sucesso, a não ser que o Senhor coloque a tua mão e abençoe. Me abençoa como pai, me abençoa como mãe, abençoa meu casamento, me abençoa no lidar com tal problema, me dirige, eu dependo do Senhor. Ainda que eu tivesse um exército preparado para o dia da batalha, quem dá a vitória é o Senhor, e eu dependo do Senhor. Isso é muito interessante em todo o livro de Ruth. Vocês repararam que é um livro repleto de orações. Tirando o capítulo 1, que só tem amargura, quando chega no capítulo 2, Boaz já chega no seu campo saudando os ceifeiros, dizendo que Deus os abençoe. E aí os ceifeiros olham para ele e falam: que Deus abençoe e prospere você ainda mais. E aí ele encontra Ruth, abençoa a vida dela: que Deus te abençoe. E ele: que Deus abençoe você. Ela chega com aquele monte de coisa, né, que ela colheu num dia só. A sogra dela fica impressionada: mas quem foi que te ajudou? Que Deus abençoe esse anônimo. E aí ela fala o nome, aí ela abençoa a Deus. Deus não se esqueceu da sua bondade, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Ele é o nosso resgatador, bendito seja. A bênção está no livro inteiro. E não é diferente aqui no final do capítulo. Aliás, nesses versículos do capítulo 4. As autoridades da cidade, todo o povo que estava na porta responderam: somos testemunhas. Agora vocês, que o Senhor faça a esta mulher que chega à sua família o que Ele fez a Raquel e Lia, das quais descendeu toda a nação de Israel. Que você seja próspero em Efrata, Efrata é o nome do lugar, e famoso em Belém, Belém Efrata, né? Que o Senhor
lhe dê com esta jovem uma descendência numerosa, como a de nosso antepassado Perez, filho de Tamar e Judá. Todos os israelitas ali praticamente descendem de Tamar e Judá. Nessa cidade de Belém, é bem possível que todos tenham uma ligação genealógica com Perez. Olha que interessante a comunidade participando, abençoando o casamento e os negócios desse homem de Deus, responsável, que planeja, executa com diligência, dá fé pública aos seus atos para mostrar que ele é correto, e aí recebe a bênção do povo. Será que essa bênção pegou? Meus irmãos, às vezes nós estamos padecendo, sofrendo, sem experimentar esse alento que é ter alguém orando pela gente, ter alguém querendo o nosso bem, ter alguém nos abençoando em nome de Jesus Cristo. Um lugar onde nós encontramos isso é aqui, na igreja, na comunidade de fé. Toda vez que nós sentamos na mesa para comer lá em casa, a Carol pergunta: quem vai orar? Adivinha quem que se manifesta? Meia chance para vocês. Eu. E eu falo, ela puxa para ela. Não, eu. Aí se não deixa, ela começa a chorar. Pai, até decorei, perdi. Ela fala Pai do céu, Pai da terra. Ele criou todas as coisas, tá certo? Abençoa todo mundo que está aqui. Abençoa o alimento. E a minha filha está aprendendo desde pequenininha a abençoar as coisas em nome de Jesus. Quando a gente come junto, a gente deve abençoar uns aos outros. Quando a gente visita a casa um do outro, devemos abençoar uns aos outros. Para nós sermos um povo abençoado. Trabalha, planeja, executa com diligência, com fé pública. Vivemos na luz, não nas trevas. Mostramos o que fazemos. Não temos nada do que nos envergonhar. Mas ainda assim dependemos da bênção de Deus e por isso nos abençoamos em nome de Jesus. Que o Senhor faça essa mulher o que fez a Raquel e Lia. Raquel e Lia são as mães de Israel. Que você seja próspero em Belém, a casa do pão. E assim foi. A casa dele veio se tornar a casa mais importante da história de Israel, da onde descendeu o rei Davi. Que o Senhor lhe dê uma descendência. E de fato, ele teve um filho. E da linhagem desse filho veio o Salvador, como nós vamos ver na semana que vem. Vamos rever mais uma vez todas essas instruções, meus irmãos. Para você viver e não se arrepender, o que você precisa mesmo? E aonde você vai encontrar orientação para fazer esse plano? A palavra de Deus em quem conhece a palavra. Você precisa de muita diligência. Não adianta planejar e não fazer. Então, mãos ao trabalho, encara o teu problema, planeje contra ele, aplique a sabedoria de Deus e sai trabalhando. Mas não debaixo dos panos, não de uma maneira dar um jeitinho, manipular as coisas, né? Não, com fé pública, transparência, faça certo e não tenha vergonha de fazer o que está fazendo certo. E por último, com a bênção divina. Eu vou fazer uma aplicação muito importante em todos os cultos. O nosso Deus tem um plano estabelecido desde antes da fundação do mundo. Um plano que Ele pensou antes mesmo do pecado existir, para salvar os pecadores depois. Esse plano envolveu o nascimento e o trabalho de um resgatador diligente, que às vezes não tinha tempo nem de comer, nem de dormir, porque ele estava aplicado em completar a obra que ele recebeu do seu pai. 3 anos intensos, pregando o evangelho, curando os enfermos, expulsando os demônios e dizendo: arrependam-se porque está próximo o reino dos céus. O resgatador, como o primo dele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
aquele que assume a responsabilidade pelo pecado no lugar do pecador. E ele fez isso de maneira pública. Ele pregou no templo, ele pregou nos campos, mas quando quiseram prendê-lo e maltratá-lo, fizeram de noite, escondidos do povo. Jesus disse: vocês vêm nessa hora? Eu não estava pregando até ontem publicamente no templo, mas essa é a hora de vocês, é o tempo de vocês, nas trevas. Ele foi crucificado ao meio-dia, no lugar alto e público, na entrada da cidade, como um testemunho para todas as nações. O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, entregou a sua vida e disse: Pai, nas minhas mãos eu entrego o meu espírito, está consumado. Publicamente, ele foi condenado e recebeu execução. E através daquela maldição que caiu sobre ele, nós podemos ser abençoados. Aquele que se fez maldito no nosso lugar, deu para nós a sua bênção. Que coisa boa. Para viver e não se arrepender, nós não apenas seguimos o exemplo de Boaz, mas nós aceitamos o que o nosso resgatador fez por nós. Ele planejou, ele trabalhou com diligência, ele se entregou publicamente e ele nos abençoa com o nome que está acima de todo nome. Eu queria convidar você a fechar os seus olhos e pensar: você tem vivido de uma maneira coerente com esse que pagou um preço tão alto para resgatar a sua vida do pecado, da morte e do inferno? Você tem vivido com uma responsabilidade que seja coerente com o que Ele fez por você? Há alguma área na sua vida que demande agora uma reflexão, um conserto, um arrependimento? Esse é o momento. Qual é o desafio que você está enfrentando? Como é que está o teu caminhar com o seu relacionamento amoroso? Esse casamento está sendo vivido de uma maneira a honrar as instruções do Senhor? Ou você está fazendo o que você quer, do jeito que você quer? O seu namoro, ele é um namoro cheio de pureza, que glorifica o Senhor, como Boaz glorificou no seu relacionamento com Ruth? Ou é um relacionamento amoroso onde você se deixa levar pelos seus desejos de maneira impura? O seu trabalho, você tem se tornado amante do resultado e do dinheiro, e tem aceitado fazer coisas que você não deveria fazer, vivendo irresponsavelmente, ao invés de seguir o exemplo de Jesus e glorificar Ele com uma conduta que seja coerente e digna do que Ele fez por você. Esse é o momento de você se arrepender. Esse é o momento de você buscar Deus direção para a sua vida. Vamos orar. Senhor, nós não queremos viver como aquele fulano que queria, Deus, os benefícios, mas não queria os custos do que aquela oferta lhe trazia. Nós queremos ser como Boaz, que se prontifica a ser resgatador, que se prontifica a pagar o que for necessário para garantir para Ruth um futuro, uma descendência. Porque ele fez isso. Hoje nós somos abençoados e nós temos essa história maravilhosa que estamos conhecendo. Nós também, ó Deus, estamos vivendo uma história que se enrola todos os dias. Todos os dias nós fazemos escolhas, às vezes responsáveis, muitas vezes irresponsáveis. Mas nós queremos pedir, ó Pai, que o Senhor nos ajude a viver com responsabilidade diante do Senhor. Que nós possamos honrar o que o Senhor fez por nós naquela cruz. Que possamos ter dentro de nós a mesma sabedoria, o mesmo poder, a mesma humildade que o Senhor Jesus Cristo teve. E ao fazermos isso pela fé, Senhor Deus, libera sobre nós a Tua bênção. Abençoa o casamento de todos aqueles que se sujeitam ao Senhor. Abençoa o namoro, abençoa o futuro, abençoa o trabalho, abençoa a criação de filhos. Abençoa, Deus, o relacionamento com os familiares, as adversidades relacionais com a vizinhança, com os amigos, com os parentes. Deus, ouve do alto e atende, ó Deus, a necessidade de cada um. Como aquele povo orou, que eles sejam prósperos, que eles sejam abençoados
pelo Senhor, porque sem o Senhor nós nada podemos fazer. Venha, Pai, edificar a casa, venha edificar a igreja, venha edificar o teu povo nesses tempos difíceis. Que a tua bênção desça sobre nós, no nome de Jesus, amém. Estenda a sua mão e receba uma bênção. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, que a comunhão e o poder do Espírito Santo repouse sobre a vida de todos, hoje e sempre, amém.